Olá, alunos do sexto ano, como vai vocês? Tudo bem? Então, estou aqui, né? Graças a Deus estou bem, com saúde. Eu espero que todos vocês também estejam bem, né? Com saúde. E enquanto nós não voltamos às nossas aulas presenciais, estamos aqui com nossas aulas remotas, né? Aula da distância. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Vou tirar aqui a minha imagem, vou reduzir um pouco, colocar aqui no canto. Isso, para não atrapalhar. Então, pessoal, o tema da aula de hoje será escalas cartográficas e tipos de representação. Esse é um assunto que está em toda a segunda unidade do nosso livro, né? Representação cartográfica, a questão do estudo dos mapas, né? É um tema muito importante na geografia, né? A questão da representação da superfície terrestre, representação cartográfica, certo? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, ok? Vamos para a questão, o conceito de escala cartográfica, certo? Professor, o que é escala cartográfica? Então, escala ou escala cartográfica é um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizada para representar a relação de proporção entre a área real e sua representação. Então, pessoal, a escala ela é uma representação de proporção entre o tamanho do mapa e o tamanho do lugar que foi mapeado, certo? Nos mapas, a escala está localizado sempre no canto inferior direito do mapa, certo? Vocês estão vendo aí no mapa do Brasil a escala lá embaixo, ok? Então sempre vocês vão encontrar a escala, que é essa relação de proporção entre o tamanho do mapa e o tamanho do lugar que foi mapeado, certo? No canto inferior direito dos mapas. É importante a gente saber que existe dois tipos de escala, certo? Existe a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica, ela como o próprio nome já está dizendo, ela é expressa por números. Então vocês estão vendo aí, na cor azul a escala numérica é 1 para 500 mil. O que significa isso? Significa dizer que cada centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros no espaço real, ou seja, no lugar que foi mapeado, certo? Então, se lê nessa escala numérica 1 para 500 mil. É só um exemplo, certo? Pode ser 1 para 10 mil, 1 para 1 milhão, então vai depender do tamanho, da proporção do lugar que foi mapeado, ok? Na escala gráfica, vocês vão ter essa reguinha aí, e essa reguinha ela vai ter alguns centímetros. Então, cada centímetro, por exemplo, nessa daí, 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros. 2 centímetros equivale a 10 quilômetros. Então, vocês estão vendo aí 0, 5 e 10. Então, essa distância entre o 0 e o 5 equivale a 5 quilômetros. E entre o 5 e o 10 vale mais 5 quilômetros. A escala gráfica ela é bem mais simples de entender, não é? Porque ela já está em quilômetros. Okay? Então, se você pegar uma régua e medir no mapa de uma cidade para outra, se der, por exemplo, 1 centímetro, você já sabe que nesse mapa a distância real entre essas duas cidades é 5 quilômetros. Se der 2 centímetros, 10 quilômetros. Se der 3 centímetros, é 15 quilômetros. E por aí se vai, certo? Na escala numérica, não. A escala numérica ela está em centímetros. Então, por exemplo, essa daí que vocês estão vendo, 1 para 500 mil, 1 centímetro equivale a 500 mil centímetros. Então, você, para saber quantos quilômetros equivale, você tem que transformar os 500 centímetros
em quilômetros, para ver quantos quilômetros será. Então aí você tem uma expressão matemática, certo? Aí você tem que calcular para ver quantos quilômetros dá 500 mil centímetros, que eu acredito que não dá nem 1 quilômetro, certo? Só lembrando que 100 centímetros equivale a 1 metro e 1000 metros equivale a 1 quilômetro, ok? A escala numérica, vocês estão vendo um exemplo aí, o 1 é o numerador, né? É a medida no mapa, certo? E o 1000, no caso aí 10.000, né? É 10.000 esse número aí, é o denominador, que é a área real. Então, o 1, antes dos 2 pontinhos aí, é a medida no mapa. E depois dos 2 pontinhos, é a medida no lugar que foi mapeado, lugar real, ok? E vocês estão vendo aí como é que transforma centímetro em metro ou em quilômetro. É só ir cortando os zeros até chegar. Por exemplo, aí tem 33 milhões, né? 1 para 3 milhões nessa... Aliás, 1 para 300 mil, né? Nessa escala aí do lado. É só para transformar ela em quilômetro, é só cortando os zeros até, no caso aí deu 3 quilômetros, ok? Tipos de representação. Os mapas são representados em escalas pequenas, ou seja, as áreas representadas é bastante reduzida e por isso não apresentam muitos detalhes sobre o espaço representado. Então, os mapas são a forma de representação mais usada, certo? Eles representam escalas pequenas. Quanto maior for o lugar mapeado, menor será a escala, ok? Aí vocês estão vendo o mapa do Brasil, destacando as 5 regiões. Lá embaixo vocês estão vendo a escala, né? Que é uma escala gráfica, ok? As cartas, né? O que são as cartas? As cartas representam variados aspectos da superfície terrestre em escalas médias e grandes, certo? Então as escalas também é um tipo de mapa, só que é um mapa específico. A escala é mais usada para representar lugares de escalas médias e grandes. São lugares menores, certo? Como uma ilha, uma pequena cidade, um pequeno município, utiliza mais as cartas. Qual é a vantagem das cartas? É que ela é mais detalhada, ela apresenta mais detalhes, características daquele lugar, ok? As plantas, né? As plantas representam áreas menores que o mapa e a carta, como bairros, quarteirões, diversos tipos de construções, né? Nas plantas há pouca redução da área representada, portanto, a escala é grande e as informações sobre o espaço são bastante detalhadas. Então, como eu falei para vocês, quanto menor for o lugar que vai ser mapeado, ou que foi mapeado, maior será a escala, certo? Por quê? Porque a escala ela vai representar uma área pequena, então ela vai ter um detalhamento maior. Então, as plantas são usadas para lugares menores, como um bairro, uma rua, até mesmo uma casa. O arquiteto vai desenhar a planta da casa, ele está fazendo uma espécie de mapa da casa, ok? Então, as plantas também são representações dos lugares da superfície terrestre com um detalhamento maior e uma escala grande. Finalizando aí, vocês estão vendo os croquis, maquete e blocos diagrama. Também são tipos de representação cartográfica, né? Esse primeiro desenho aí em preto e branco é um croquis. O croquis é um desenho, pode ser até feito à mão de um lugar, geralmente um lugar pequeno também, né? Um bairro, uma rua, certo? Então, o croquis é um esboço, digamos assim, é um desenho feito
inicialmente, sem muito elaboração. As maquetes, né? A maquete, todo mundo já sabe o que é, os alunos costumam fazer muito nas escolas, às vezes, é uma representação em 3 dimensões, digamos assim, de um lugar. Aí vocês estão vendo aí em cima como se seria uma maquete, que também é um tipo de representação. E o bloco diagrama, a gente encontra muitos livros didáticos, blocos de diagrama, que são esses desenhos em 3 dimensões de um lugar. Ele serve para representar os elementos, principalmente os elementos físicos de um lugar, como o clima, o ciclo hidrológico, como vocês estão vendo aí, né? Então é utilizado o bloco diagrama, que também é um tipo de representação cartográfica. Certo, pessoal? Então todos esses aí são tipos de representação cartográfica que a gente pode encontrar nos livros, ok? Os mapas, as cartas, as plantas, os croquis, todos esses aí são tipos de representações. Cada um tem uma escala, pode ser grande, média ou pequena. Isso vai variar com o detalhamento das características do lugar que o cartógrafo queira representar, ok? Então vocês estão vendo aí nosso exercício, né? 5 perguntas, vocês vão copiar e responder no caderno e enviar para mim a foto respondida, ok? Qualquer dúvida, estarei à disposição para responder, certo? Então tchau e até a próxima, se Deus quiser.